Amados irmãos, a paz do Senhor, na noite deste sábado, dia 8 de agosto, gostaria de deixar uma palavra que venha abençoar a tua vida. E hoje eu gostaria de ler aqui em Gênesis capítulo 50, do verso 22 ao 26, diz a morte de José. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas depois certamente vos visitará, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus e farei transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram no caixão no Egito. Eu gostaria de ler também paralelamente aqui com os irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo de número 22. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Foi exatamente lendo o livro de Hebreus hoje, na minha leitura que eu faço bíblica anual, que esse texto saltou aqui aos meus olhos. Não só o de José, mas o dos outros, Abraão e outros homens de Deus, que é o capítulo 11 de Hebreus, fala sobre os heróis da fé, assim chamado capítulo dos heróis da fé. E de José me chamou a atenção, e eu gosto muito da história de José. Já contei aos irmãos várias vezes que foi a primeira vez que eu tive a oportunidade na igreja metodista pentecostal de ser professor da classe de jovens, isso em julho de 1982, e a primeira lição que eu ministrei foi sobre a vida de José. Foram 13 lições sobre José, foi um trimestre inteiro. E eu sempre gosto de falar sobre esse jovem. Essa história aqui começa muito antes. Aqui nós estamos falando sobre a morte de José, mas ela começa muito antes. Quando Deus chama Abraão e diz: Sai da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Ele foi, obedeceu. Depois de muitos anos peregrinando, já com a idade avançada, e sua esposa também, teve o filho da promessa, Isaque. Isaque casa-se com Rebeca. Rebeca era estéril. Depois de 20 anos de oração, ela tem 2 filhos chamados Esaú e Jacó. Esaú vende a sua primogenitura para Jacó e perde o direito da bênção que Deus tinha dado, as promessas que Deus tinha dado a Abraão. Jacó, por causa dessa situação e uma outra em que ele também toma a bênção de seu irmão, foge para a terra da parentela de seu pai. E como ele mesmo, a narrativa depois, quando ele volta, ele saiu sem ter nada. E quando ele voltou depois de 20 anos, porque ele foi à terra de Labão, irmão de Rebeca, sua mãe, lá se apaixonou por Raquel. Labão enganou, ele casou com a sua irmã Leia. Leia acabou tendo filhos, mas Raquel não. Depois ainda deram cada uma a sua ama para eles, a sua criada, Bila e Zilpa. E depois de muitos anos, depois de vários filhos nascidos, de Leia, de Bila, de Zilpa, então Raquel concebe e dá à luz a José. E depois Jacó volta para a terra prometida, para a terra que Deus tinha prometido a Abraão, e ali fica vivendo muitos anos. Quando José cresce e se torna jovem, adolescente para jovem, Deus lhe dá algumas sonhos que ele conta para seu pai e seus irmãos, não é bem entendido. Seu pai o amava muito porque fazia-o lembrar da sua esposa querida Raquel. Raquel morreu quando o irmão de José, Benjamim, nasce, e ali estava José. E certo dia seu pai mandou que José fosse lá ver como é que seus irmãos estavam, que seus irmãos estavam com gado, e os seus irmãos resolveram então matá-lo primeiramente. Depois de uma palavra de Rubem, resolveram vendê-lo. Venderam para os ismaelitas que passaram naquela hora. Os ismaelitas levaram até o Egito, venderam ele para Potifar. Potifar, Deus prospera através de José a casa de Potifar.
mas a mulher de Potifar cobiça José, que foge dela, mas ela acusa injustamente, e Potifar acaba mandando ele para o cárcere. E no cárcere também as coisas ali prosperaram, e José, onde ele ia, a sua fé em Deus, a sua crença no Senhor, porque ele não deixou de crer no Senhor mesmo, estando em terra estranha e peregrina, ele continua ali louvando a Deus. E ali, dois servos de Faraó são presos, o copeiro e o padeiro, e ambos têm sonhos, e ficam meio tristes, e José então conversa com eles, e eles contam os sonhos de José, na direção de Deus, interpreta os sonhos. O copeiro voltaria a ser copeiro e o padeiro seria morto, e essas coisas aconteceram. E José fala para o copeiro, olha, não esqueça de mim quando você voltar a ser, quando essa palavra que eu disse, quando esse sonho que eu interpretei aqui na direção de Deus for confirmado, e você voltar a ser. Mas aquele copeiro esqueceu. Mas 2 anos depois, Faraó sonha, e nenhum daquelas pessoas do Egito, ninguém consegue interpretar o sonho, e o copeiro então se lembra de José e conta a história que ele lá no cárcere e o padeiro também tiveram sonhos, José interpretou e tudo aconteceu como ele tinha mandado, como ele tinha dito que seria. E aí o Faraó manda chamar José, preparam lá José, e José vai ao encontro de Faraó, porque era um sonho vindo da parte de Deus. E José, na direção do Espírito Santo, com a graça de Deus, interpreta aquele sonho, e é um sonho que mostrava uma situação futura, 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome, e era um aviso de Deus para Faraó, que era o maior reino daquele tempo, o Egito, para que preparasse o Egito para aquela situação. E não era uma preparação para o Egito, mas como a fome viria, e ela alcançaria as terras ao redor, Canaã também teria fome, e os familiares de José, seu pai, seus irmãos, sobrinhos, toda aquela família, também teria dificuldades. Então José, tudo foi preparado, e José foi escolhido por Faraó para ficar à frente daquela situação. Depois de um tempo, a fome chegou também lá em Canaã, e os seus irmãos vão, encontram-se lá com José, José faz alguma estratégia para depois trazê-los, enfim, quer que Benjamim venha, e depois de algumas indas e vindas, José se apresenta a seus irmãos, fala do propósito de Deus e manda trazer o seu pai. E tudo isso havia sido profetizado, ou revelado por Deus, melhor dizendo, para Abraão, que disse a ele que a sua descendência passaria 400 anos no futuro, exilado ou fora da sua terra prometida no Egito. E Abraão certamente falou isso para Jacó, falou isso para os seus descendentes, eles sabiam disso. E agora veio o momento de acontecer. Agora temos que lembrar algumas coisas, depois lá no final vamos lembrar de alguma coisa. E José então fica ali, sua família, Jacó abençoa o próprio Faraó, depois Jacó abençoa os filhos de José, e aí coloca a mão sobre Efraim, que era o mais novo, e diz que a bênção seria maior sobre ele do que sobre Manassés, que era o mais velho, embora os dois fossem abençoados. Depois, uma palavra profética fala de todos os seus filhos, né? Todos os seus descendentes, Judá, Simeão, Rubem, José, todos eles, fala sobre eles, e vem a falecer, é levado a Canaã, enterrado juntamente com no sepulcro que havia sido comprado por Abraão, onde foi sepultado Sara, Abraão e outros mais foram sepultados ali da família de Abraão e da família de Jacó. E José volta e vai vivendo a sua vida, e chega aqui nesse texto onde diz que ele viveu 110 anos, e se aproximava da sua morte. Ele viu até a terceira geração dele, referente a Efraim, parece a segunda referente a Manassés, e ele então chama seus irmãos, certamente aqueles que estavam vivos, a sua parentela, que ali já deveria ter crescido muito no Egito, e fala essa palavra, que lá em Hebreus vai dizer, perto da sua morte, eu vou repetir aqui o texto de Hebreus, diz, pela fé José, próximo à morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos, que estão aqui no versículo de número 24. Diz José, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou Abraão, Isaque e Jacó. E depois, o 25, fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus e farei transportar os meus ossos daqui. Então, ali,
José foi levado para o Egito com 17, passou 3 anos nesse imbróglio, com 30 apareceu diante de Faraó. Houve um tempo até, talvez uns 2 anos ali, alguma coisa, até que seu pai fosse encontrar com ele viveu 110 anos. Mas vamos colocar, grosso modo assim, 80 anos. Né? De 30, quando ele foi para Faraó, até que ele morreu, ele transcorreu os 80 anos. E o povo ficou cativo 430. Então, cerca de 350 anos depois que Deus ia fazer isso. Mas não importa quando Deus vai fazer, o importante é acreditar na promessa de Deus. Então eu quero dizer algumas coisas para você, meu amado irmão, minha amada irmã, sobre esse texto. Abraão não tinha filhos. Ele não ficou parado olhando para ontem. Ele até errou com a questão de Ismael, mas ele orou a Deus. Uma vez ele falou, olha só tem aqui Eliezer, meu mordomo. O Senhor falou, não, da sua descendência, da sua carne, vai sair o seu descendente. E na hora certa Deus manda Isaac. Depois, Isaac, Deus manda a esposa, Eliezer busca a esposa para ele, é escolhido, orado, Deus revela, a esposa é essa, e a esposa chega, apresenta Isaac, Isaac a ama, a recebe como esposa, mas ela é estéril. E ele ora durante 20 anos para que agora acontecesse a bênção. E aconteceu depois a vida de Jacó. Ele foi peregrinar na terra estranha, salvo sem nada. Mas ele continuou confiando no Senhor. Labão mudou o seu salário 10 vezes. E quando ele volta rico. Não era por causa de Jacó, não era por causa de Abraão, de Isaac, era por causa da promessa de Deus sobre a vida deles. Ele volta e a sua terra e continua lá. Mas quando tem que ir para o cativeiro, e lá fica, José agora, depois de velho, ele confia nas promessas do Senhor. Que Deus vai livrar daquele cativeiro, que Deus vai levar de volta. E não somente que vai levar de volta, ainda pede que leve os meus ossos. E isso quando lá na frente Moisés, usado por Deus, diante de Faraó, com as pragas, e o povo saiu daquela terra, foi levado os ossos de José e colocado lá na Canaã, aonde ele queria ser enterrado. Meu amado irmão, as promessas de Deus continuam funcionando. A tua vida pode estar cheia de problemas. Você pode ter perdido um familiar, você pode estar até desempregado, você pode estar com um problema de enfermidade, ou um problema na família, seja qual for o problema. Mas o que Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Às vezes as coisas podem demorar um pouco. Aqui o povo vai sair. Mas levou 350 anos para eles saírem depois do que José vislumbrou que eles sairiam. Então não importa o tempo, importa você confiar, não desistir, não olhar para trás, não abandonar a presença do Senhor, mas permanecer firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. O inimigo muitas vezes tenta fazer com que a gente fique desanimado diante da dificuldade desta vida. José, ele creu e por isso também foi um dos heróis da fé. E a mensagem que Deus quer deixar para nós nessa pequena reflexão é que você tenha fé. Acredite mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Eu vou orar por você, pedir a bênção do Senhor sobre a tua vida. Pai amado, Pai querido, entrega, Senhor Deus, a vida de cada um desses teus filhos nas tuas mãos. Toda a tua igreja, Senhor Deus. Não somente os da Igreja Metodista Pentecostal, qual pastoreio, os outros da Igreja Metodista Pentecostal, demais pastores, ou qualquer servo teu que possa ouvir essa mensagem. Senhor Deus, se há algum problema, alguma dificuldade na vida dos teus filhos, se vem, Senhor Deus, se abater, se o inimigo tem lançado, ó Pai, dúvida nos corações, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa entrar, consolador, e tirar toda esta situação, que vocês possam ter força para caminhar e acreditar. José acreditou, ele praticamente quase que podemos dizer, quase que profetizou, disse para eles, vocês vão sair daqui um dia, e não esqueçam disso, e aquilo foi registrado, e lá na frente Moisés pôde tirar aquele povo e também levar os ossos de José, para a glória do Teu nome, Senhor Deus, porque Deus tinha um propósito, o Senhor tinha um propósito com aqueles homens, para que a salvação chegasse até nós. E temos, Senhor Deus, a maior bênção de todas, que é a salvação, ó Deus, o perdão de nosso pecado, possamos continuar firme na Tua presença. Vai curando aqueles que estão enfermos, vai dando vitória a cada um dos Teus filhos, ó Pai. A bênção que precisam nesta noite, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus possa te abençoar, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.